amados, mais uma vez juntos para falarmos das coisas do reino. E hoje nós vamos falar sobre justificação pela fé. Em tempos difíceis, como estamos atravessando agora, temos que ter confiança nas coisas que são do reino, na palavra de Deus, na forma como Ele nos vê, na forma como eu posso desenvolver esse relacionamento com Ele, sabendo quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou, com uma certeza inabalável. Isso causa descanso no coração e segurança. A confiança produz descanso. Também não significa que nós não vamos ter problemas, tá? Significa só que é presença de paz em meio ao caos. Isaías 26:3: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele em ti confia. Deus faz com que sintamos segurança na palavra dele, principalmente a respeito da nossa salvação e todos os assuntos que englobam essa salvação. A justificação é um desses assuntos. Ele conserva em paz o coração que nele confia. Nós precisamos acreditar muito mais na palavra dele do que acreditar em homens hoje. Muito mais do que antes, muito mais do que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, porque há uma gama de informação na internet, desencontradas, que causam muito mais insegurança do que trazem certeza. Então, nós precisamos confiar naquilo que o Senhor fala na palavra dele. Salmo de número 91, diz assim o texto: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, aquele que está junto, aquele que se refugia no Senhor, ou seja, nas verdades ditas nessa palavra, esse tem descanso. Pode acontecer coisas no Brasil, podem acontecer coisas lá no exterior, como tem acontecido guerras e ameaças de guerra, grandes problemas financeiros, podem acontecer aqui ou lá, mas a nossa segurança em Cristo Jesus é a mesma sempre, porque habitamos na sombra do Altíssimo. Estamos lá o tempo inteiro, no reino, presenciando e tendo confiança nas coisas que Ele nos diz e que nos ensina. Nós somos seguros em Deus, e a segurança é para todos os dias. Eu não perco essa segurança de jeito nenhum quando eu entendo, quando eu compreendo as riquezas da profundidade que é essa palavra. O Evangelho é segurança para mim e para você. Hebreus capítulo 6, verso 7, diz assim: Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Terra, coração, quando ela é regada com as verdades eternas dessa palavra, ela frutifica, o coração frutifica, e essas coisas não nos abalam. As coisas que ouvimos, as coisas que lemos, as coisas que vemos pela mídia, na TV, ou que ficamos sabendo nos noticiários, nada nos abala, porque essa palavra é segurança para mim e para você, porque a graça é espontânea e é frequente na nossa vida. Hebreus 10:14, texto riquíssimo também. Hebreus 10:14, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Jesus foi a oferta que de uma vez por todas pagou a dívida que era contra o judeu em primeiro lugar e depois para o gentil.
com uma oferta, ele aperfeiçoou para sempre. O que ele aperfeiçoou? Minha carne? Não, ele aperfeiçoou o meu espírito. Ele selou o meu espírito com o Santo Espírito da promessa e pagou toda a dívida que tinha contra mim e contra você, contra o judeu e contra o gentil, uma vez por todas. Aqui o texto diz assim, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Eu cresço na santificação, mas a salvação é imediata e eterna, assim como a justificação também. João 10, 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, ninguém e nada pode levar embora a sua salvação e a sua justificação. Ninguém pode arrebatar das mãos de Jesus, porque o Pai deu essas ovelhas desde antes da fundação do mundo para que Jesus as salvasse e as justificasse. Eu posso crescer na salvação, mas a salvação e a justificação é imediata e eterna. Eu posso ter um acidente de percurso, quem não tem? Quem não erra? Mas nada e nem ninguém pode levar embora o sacrifício vivo de Jesus Cristo por essas duas coisas, as quais são âncora firme e segura da alma, como eu li no primeiro texto. O salvo está seguro, não tem o que temer. A justificação é mais ou menos assim, Eu devo 1 milhão para o banco, eu estou quebrado. Não estou, tá? Mas estou quebrado. O perdão, ele vem e quita a minha dívida. A justificação, ela coloca crédito na minha conta. Ou seja, eu tinha 1 milhão de dívida para com Deus. O perdão vem e paga a dívida e eu continuo quebrado. Mas a justificação acredita na minha conta o resto da minha vida. Acredita o quê? Justiça. Eu sou justo diante de Deus hoje porque Ele morreu por essa justificação. Diante de Deus eu sou justo, não porque eu tenha atitudes justas o tempo todo. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Entende isso? Se é só o perdão, paga a dívida, mas não acredita na minha conta. Deus não imputa mais pecado e não imputa nunca mais os meus erros na minha vida. Isso é justificação. O Senhor Jesus reconciliou o mundo com Deus nessa hora que Ele salva, justifica. Ele quita a nossa dívida. Gálatas 3, de 11 a 14. Os homens não podem nunca dizer se você perdeu a salvação, não perdeu a salvação, porque você não perde. E nem a justificação. Gálatas, capítulo 3. Verso 11 a 14, diz assim o texto. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é de fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Conjunto de regras, aqui ele está falando da lei judaica, tá? Das 613 itens de lei judaica, a lei mosaica, dado por Deus a Moisés no monte. Está falando com o judeu,
Mas aqui diz no 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. A bênção de Abraão chegou para nós gentios, nós não temos nada a ver com o judeu, chegou pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Toda a bênção de ser salvo, de ser justificado, de ser nação santa, de ser raça eleita para Deus, só pôde se fazer viva na minha vida pela morte de Jesus Cristo, ou seja, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo de Deus. Eu só estou onde eu estou, no reino, juntamente com o povo escolhido de Deus, que é o judeu, porque Jesus morreu por tudo isso. Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas e meus erros? E meus pecados? Jesus não morreu só pelo seu pecado de ontem, ele morreu pelo seu pecado de hoje, de amanhã, porque sabe do que você é formado, pó, carne. Então ele já sabia disso. Deus sabia e fez um plano perfeito e inegociável. Não tem negociação nesse plano de salvação, de redenção e de justificação. Não tem nada que eu possa fazer nessa vida para Deus me amar mais ou para Ele me amar menos. Não tem. Tudo está consumado e, diga-se de passagem, muito bem feito. Não são meus erros em carne que vão anular o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Romanos 8:1 diz: portanto agora quando? Agora, depois da morte e ressurreição de Jesus. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma pessoa que se diz de Cristo, que é lavada e remida no sangue de Jesus, ela não tem prazer nenhum em viver errando. Por quê? Porque sabe que entristece o Espírito Santo que habita dentro, porque sabe que com isso ela pode até extinguir essa presença santa dentro. Ela sabe que o sacrifício foi muito grande. Não tem prazer em viver errando. Errou, querido, se arrepende e vai embora para frente e não cometa mais o mesmo erro, porque lá em Provérbios diz assim: aquele que se arrepende e deixa de fazer aquilo que fazia anteriormente, esse prospera. Quer prosperar na vida? Se arrependa e faz tudo de novo conforme a palavra e as instruções do Espírito Santo de Deus. Romanos 8, verso 29. Você tem que ter essa segurança nesses tempos de tribulação no seu interior, para que você consiga viver bem, sem estar deprimido, sem estar confuso, sem estar seguro, sem estar inseguro. Diz assim o texto: e sabemos que todas as coisas, Romanos 8, 28, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Tudo está concorrendo para o seu bem. Tudo, quando diz tudo, é tudo. Ah, mas eu fiquei desempregado, está concorrendo para o seu bem. Estou com dor na coluna, vai concorrer para o seu bem. Talvez você tenha que fazer um tratamento mais aprimorado no seu físico. E Deus te dá uns cutucãozinhos para você ir lá procurar um médico, fazer o seu natural. Então, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que guerra concorre para o meu bem? Como é que fome no mundo que entristece tanto a gente de ver concorre para o meu bem? Concorre para você sair da inércia e de alguma maneira ajudar naquilo que pode.
daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, é um processo. A salvação, ela é imediata. Você está salvo, creu em Jesus Cristo. Você é salvo, selado com o Santo Espírito da promessa. Aí, depois da salvação, tem a justificação e a glorificação. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? É a sua segurança e a minha segurança, é o que diz a palavra. Não é acordos de homens, não é resoluções humanas atrás de mesa, atrás de terno e gravata, que vai trazer alguma coisa de benefício para a minha vida. O Senhor já conquistou tudo o que nós precisamos e tudo está nesse tesouro aqui, ó. Isso é um tesouro para a minha vida e para a sua. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém pode. Ninguém. A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, seja lá o que acontecer, nada pode separar-nos do amor de Deus, que justifica, que salva, que redime, nada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Creia, confie, se abrigue debaixo do esconderijo do Altíssimo. Saiba que você é herdeiro de melhores e superiores promessas, maiores promessas do que tiveram os patriarcas. Essas promessas estão comigo, está com você aqui dentro. Só precisa se manifestar pela fé. Creia em tudo aquilo que diz no teu coração aqui dentro. Não creia em opinião de homens. Você está salvo uma vez, salvo para sempre. Jamais, jamais, nem acontecimento e nem pessoas poderão tirar você das mãos daquele que te salvou. Que assim seja, em nome de Jesus.